Fala, meus amigos! No vídeo de hoje nós vamos comentar aqui sobre o balanço e os resultados do terceiro trimestre da Neoenergia do ano de 2025. Vamos falar aqui sobre como a empresa está ganhando dinheiro, seu EBITDA, o seu CAPEX, também vamos falar da dívida que está preocupando muito o mercado e no final vou deixar aqui para vocês me dizerem se você está comprando, se está vendendo, se você gosta da empresa. Bom, então vamos lá. Com os destaques, eles colocam aqui que eles estão entre as duas melhores distribuidoras do país, um regulatório de assinatura de prorrogação da concessão da Neoenergia de Pernambuco, um reajuste tarifário de Neoenergia Electro e Brasília, um crescimento e aumento nas participações de Corumbá, um final do ciclo de investimento em transmissão, ou seja, uma desalavancagem aqui nesse ponto. Com relação ao CAPEX, eles colocam 2,6 bi no terceiro TRI de 2025, uma RAB líquida de 43 bi no terceiro TRI. Com relação à questão da energia injetada, eles tiveram um acréscimo de mais de 2,3%. As despesas colocam aqui que estão controladas, que eles tiveram 1,1 bi no terceiro TRI de 25, uma EBITDA de caixa que subiu 13% versus do terceiro TRI de 24 e redes também que subiram 13% versus aqui o terceiro TRI de 2024. Por fim, o lucro líquido que ficou em 924 milhões no terceiro TRI de 25 e teve uma alta de 10% frente ao terceiro TRI de 24. Quando eles começam aqui no balanço, é com relação ao projeto de transmissão, então eles destacam aqui que praticamente todos os projetos de transmissão que foram arrematados em leilão estão praticamente liberados, 98%, 99% no Morro do Chapéu, no Alto da Paranaíba, 95%. Isso vai trazer uma RAP, que é uma receita anual permitida de 69 milhões aqui no projeto de Guanabara, 166 milhões no projeto do Morro do Chapéu e aqui no Alto da Paranaíba, 104 milhões com relação a isso. Ou seja, os projetos estão andando e eles colocam aqui que 300 milhões de RAP liberada no nono mês de 2025 e uma expectativa de liberação de até 600 milhões adicionais no quarto TRI de 24 para atingir 2 bi de receita anual permitida total. Com relação a esse ponto, a gente vê aqui que a margem aumentou em 10%, se formos comparar trimestre contra trimestre. Se a gente for ver aqui a despesa operacional, aumentou também 5,6% trimestre contra trimestre. O EBITDA teve um salto de 14%, que é muito bom trimestre contra trimestre. O lucro líquido também saltou 10%, frente ao terceiro TRI de 24, e quando a gente vai ver aqui, o EBITDA do terceiro TRI é 89% de redes e 11% de geração e clientes, e por fim, o EBITDA de caixa também teve um acréscimo, ou seja, a empresa está entregando crescimento em todas as suas frentes para gerar receita e também na parte das despesas operacionais, ou seja, o crescimento aqui não está desmedido, eles estão crescendo, mas estão crescendo também com despesa. Quando a gente vai falar de CAPEX da Neoenergia para o terceiro TRI de 25, a gente consegue ver que a parte de redes teve uma expansão da rede, renovação dos ativos, uma melhoria e ações de combate de perdas. Então eles destacam aqui que eles estão na finalização de 4 projetos, que vai trazer aqui 2,652 bi em transmissão. Já na parte de geração e clientes, é uma parte bem pequena aqui, e eles colocam que a parte eólica, hídrica e termo-Pernambuco vai trazer um incremento de 31 milhões, 26 milhões e 3 milhões nos próximos meses. Com relação à rede de distribuição, eles colocam aqui praticamente crescimento em todas as frentes. Então, na parte aqui de Coelba, Pernambuco, Cosem, Electro, Brasília, o único ponto aqui que está caindo um pouco é essa parte aqui da Electro. Então a gente consegue ver aqui que teve um decréscimo com relação ao terceiro TRI de 24, porém crescimento em todas as outras frentes e um crescimento total de 2,3 frente ao terceiro TRI de 24. Quando a gente vai ver a parte de perdas totais, eles colocam aqui que as perdas controladas com 3 das 5 distribuidoras enquadradas no regime regulatório. O que eu vejo aqui? Que as perdas aumentaram significativamente quando a gente vai olhar em outros limites. Então a gente consegue ver aqui
que ela está com uma perda muito grande em Pernambuco, em Brasília também, e na Electro, Cosen e Coelba está bem mais controlado, porém isso é de fato um ponto bem preocupante, que é uma perda bem grande perto das outras empresas. Com relação às redes de distribuição, inadimplência e arrecadação, a gente consegue ver aqui que teve um decréscimo frente ao terceiro TRI de 24, quando a gente vai ver aqui também, desse ponto teve um decréscimo, e eles falam que é um combate eficaz à inadimplência, então aqui tem um ponto de perda de energia bem estável, e a gente consegue ver aqui que basicamente está em linha com todas as frentes da Neo Energia. Quando a gente vai ver no resultado das redes, a gente consegue ver aqui que teve um aumento em todos os pontos, então na margem teve um aumento de 11%, nas despesas operacionais um aumento de 9%, um EBITDA de 16% frente ao terceiro TRI de 24%, e o EBITDA de caixa rede também que teve um aumento de 13%, ou seja, mesmo em linha com outro ponto, a empresa está crescendo, mas a sua despesa também está crescendo. É um crescimento aqui bem regulado e controlado. Quando a gente vai ver a margem EBITDA, a gente já consegue ver que o ponto aqui é bem complicado na questão geração e clientes, porque teve um aumento de apenas 2%, e quando a gente vai ver o nono mês de 24 com o nono de 25, a gente consegue ver aqui que teve uma perda de 18%. E eles colocam aqui como destaques a desconsolidação de Baixo Iguaçu no terceiro TRI de 25, uma menor eolicidade no terceiro TRI também de 25, a parte solar está em linha, e o Terno Pernambuco, o contrato de reserva de capacidade sem despacho no terceiro TRI, versus a planta descontratada no terceiro TRI de 24. Ou seja, no acumulado veio um menor resultado pelo encerramento dos contratos em maio de 24, e a parte de clientes eles colocam um maior volume de vendas. Um ponto que me preocupa muito aqui na parte da Neo Energia é uma empresa que tem uma dívida muito alta, então a gente consegue ver aqui que no terceiro TRI de 24 estava em 3,43 dívida líquida EBITDA, 3,45 em 2024, no primeiro TRI de 25 veio 3,49, começou uma queda aqui no segundo TRI de 25, porém, quando a gente vê aqui o terceiro TRI de 25, está em 3,52 a dívida. E outro ponto, o custo médio da dívida é mais alto que outras empresas, porque é 12,1% ao ano e prazo médio de 5,74 anos, bem acima de outras empresas de energia que pegam na faixa de 9, como no caso da CEMIG, 9,5. Então esse ponto aqui de custo médio é de fato bem preocupante e está crescendo muito. E quando a gente vai ver a dívida por funding, a gente consegue ver que é uma parte muito grande de metais, de mercado de capitais internos, seguido por bancos de fomento internacional e bancos comerciais internacionais, ou seja, ela tem dívida aqui de praticamente todas as frentes. E quando a gente vai ver a dívida por indexador, está atrelado ao IPCA que está subindo, o CDI e a Selic que também está subindo, e aqui taxa de juros de longo prazo que é insignificante com 2%. Ou seja, tanto a CDI como o Selic como o IPCA estão subindo muito, e a empresa tem esse indexador seguindo aqui a sua dívida. Ou seja, esse ponto é muito preocupante para a empresa. Esse é um dos motivos que a empresa ainda não deslanchou na cotação em virtude dessa dívida alta. De considerações finais, o que eles falam aqui é que a criação contínua de valor, o EBITDA de caixa cresceu 122% desde o IPO e alcança 2,8 bi no trimestre, uma robustez regulatória, uma alocação de capital que vem com relação à questão de oportunidades de rotação de ativos em distribuidora e asseguram um robusto crescimento orgânico. A parte de distribuição tem uma excelência operacional em todas as concessões, com reconhecimento expressivo no último prêmio. E com relação à transmissão, eles estão focando nessa parte aqui em avanço nos projetos de transmissão, com foco na conclusão dos 4 últimos lotes que eles destacaram. Bom, o que eu achei do balanço aqui da Neo Energia? É um crescimento bem grande no EBITDA e no lucro. Eles estão com uma forte execução operacional das redes, um excelente histórico com relação à questão das premiações, porém não é só isso. Eu acho um pouco indelicado a empresa comentar com relação à questão de IPO, desde o IPO quanto que rendeu, sendo que o balanço é trimestral. O que acontece na verdade aqui é uma alavancagem crescente e o custo da dívida também crescente. As margens estão muito pressionadas por conta das despesas e a empresa tem uma sensibilidade a decisões tarifárias e regulatórias muito, muito grande.
Então, em geral, eu gosto da empresa, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho, porém nesse valor, nessa dívida, fica um pouco complicado ao meu ver. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, peço que você se inscreva no canal, que assista os outros vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.